Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Isaías 60, de verso 17 a 22. Continuando, meus irmãos, com esta palavra, o Senhor diz que tem muito para nos dar, para nos agraciar, para derramar para aqueles que Ele quer mudar e transformar. Ele quer desconstruir para reconstruir do jeito dele, da forma dele. Então, quando o Senhor diz, continue, que eu tenho muito para dar, para alimentar os meus que estão passando e não estão entendendo, mas que a palavra venha preencher e que venha direcionar todos os dias aquilo que eu estou fazendo na vida dos meus, daqueles que eu quero levantar para um novo propósito. Glórias a Deus. E quando o Senhor nos pede, meus irmãos, a gente tem que obedecer. Glórias a Deus. Que essa palavra, que as palavras que o Senhor está derramando venha ser um direcionamento para os meus amados e queridos irmãos, para a minha vida e para todos, para toda a sua humanidade. Quero também pedir desculpas, muitas das vezes eu estou falhando na voz, porque eu estou muito gripada, estou rouca, gripada, então eu estou dando o melhor para o nosso bom Deus e para os meus queridos e amados irmãos, trazendo a palavra alicerçada. Muitas das vezes estou até falhando no que estou falando, mas estou entregando a palavra como posso e dando o meu melhor. Glórias a Deus. Então, aqui na palavra Isaías 60, de verso 17 a 22, o nosso bom Deus diz que Ele é aquele que troca, faz as trocas, faz as mudanças cabem a Ele, as mudanças é dele, para Ele, tudo é para Ele. Tudo há um propósito debaixo dos céus e para com os seus. Glórias a Deus. Então, no verso 17, ele diz assim: trocarei o seu bronze por ouro, o seu ferro por prata, a sua madeira por bronze e suas pedras por ferro. Farei da paz do seu rei. Farei da paz o seu rei. Glórias a Deus, é o que nós mais almejamos e precisamos, de paz e sabedoria do Senhor e direção do Senhor para nós vivermos a nossa vida da melhor forma possível. Da justiça o seu Salvador. O Senhor é aquele que faz justiça, meus irmãos. Então o Senhor diz que é Ele que faz a troca, Ele que faz a mudança, é Ele que desconstrói para construir nos seus. E muitos aqui que estão ouvindo a palavra, que estão sendo direcionados pela palavra, não estão entendendo o que o Senhor está fazendo, as mudanças que está acontecendo, onde em nossa cabeça estava tudo certo, tudo programado, os projetos feitos, tudo programado e alinhado, e o Senhor vem e desconstrói para construir uma nova Jerusalém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que aquele povo que Ele direcionou, que levantasse a cabeça, que Ele ia dar o sol e a lua para ser a nossa bússola, a nossa direção, dirigido por Ele, mas que agora, neste momento, aonde nós estamos passando por todo esse alinhamento do Senhor, Ele ainda continua sendo o sol e a lua da nossa direção, mas que quando tudo isso passasse, tudo tivesse alinhado, os muros alinhados, os muros abertos, a gente recebendo o maná do Senhor, que a lua e o sol e a lua não seria mais a nossa direção, que Ele seria, Ele é e será a própria luz que está nos direcionando. E aí onde nós já passamos por todo o alinhamento, por todo o processo do oleiro, para que a gente venha receber a graça diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo, que não chegará um tempo que não precisará mais da lua e nem do sol e nem da lua para nos
direcionar, que Ele mesmo será a luz que vem nos orientar todos os dias e para todos sempre, onde nós já passamos pelo processo. Então, meus amados e queridos, vamos entender o processo, não vamos reclamar, porque senão a gente volta para a fila de novo, lá para trás. E a gente quer continuar sendo na frente, direcionado pelo nosso bom Deus. Vamos entender no dia a dia da palavra, vamos entender a direção que o Senhor está nos dando, para que a gente não venha murmurar, para que a gente não venha, não é perder a bênção, porque tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, nos entregar, no tempo certo e na hora certa chega e Ele nos dará. É no tempo dele, na hora dele. Então vamos aguentar o processo, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, que no tempo certo chegará. E aqueles que reclamam, volta para a fila, volta a ser o último da fila. E nós não queremos passar, tá passando todos os dias, etapas e mais etapas, voltando para trás da fila. E sim, vamos caminhar direcionado, que o Senhor está pegado em nossas mãos, nos direcionando e aguentando o processo do ouro, o processo do ferro, o processo do bronze. E assim o Senhor nos capacita mais e mais e mais para viver o propósito dele, para viver a plenitude dele, para viver e entendermos o processo. Glórias a Deus. Tudo é preciso de um processo, meus irmãos. A gente faz os nossos planos, mas quem o executa é o nosso bom Deus, Todo-Poderoso. Amém? E que vamos entender o que o Senhor tem nessa palavra de Isaías, na direção, nesse estudo de Isaías que Ele tem nos dado. Amém? Então, continuando a palavra, o Senhor nos diz assim, no verso 18, nunca mais se ouvirá falar em violência e em destruição na terra de Israel. Seus muros serão chamados de a salvação do Senhor, e as portas da cidade o louvor a Deus. Glórias a Deus. Vocês nunca mais vai precisar da luz do sol para clarear os dias, nem da luz da lua para clarear a noite, pois o Senhor, seu Deus, será eternamente a sua luz, Ele será a sua glória. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o nosso bom Deus disse que tinha muito para dar, muito para alimentar os seus, que não estávamos entendendo o que estava acontecendo, o processo, que muitas das vezes a gente faz os nossos planos e de repente a gente não vê acontecendo do nosso jeito, e às vezes a gente fica frustrados, perguntando ao Senhor o que foi que aconteceu, que estava tudo na direção, que a gente estava entregando tudo a Ele, mas que nada se fez como a gente. Ele disse, calma filhos, calma filhas, eu estou direcionando, eu estou alinhando segundo o meu propósito, segundo a minha vontade, para que vocês venham viver essa plenitude em Cristo Jesus. Glórias a Deus. O seu sol nunca vai se pôr, e a sua lua nunca desaparecerá, pois o Senhor será a sua luz eterna. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os seus dias de tristeza e dor terminarão para sempre. Glórias a Deus. Todos os de seu povo, todos os dias do seu povo serão justos, possuirão sua terra para sempre, eles são o renovo que plantei, obra das minhas próprias mãos. Glórias a Deus, para a manifestação da minha glória. Glórias a Deus. Que palavra, Jesus, que palavra o Senhor tem nos dado, meu Deus. O menor se tornará 1000. Um grupinho bem pequeno se transformará em nação poderosa. Eu sou o Senhor, farei todas essas coisas acontecerem quando chegar a hora certa. Glórias a Deus.
Glórias a Deus, meus irmãos, é isso que o Senhor diz. Continua, filha, continua, que eu tenho muito o que dar, que alimentar os meus filhos. E eles vão viver essa plenitude no tempo certo e na hora certa dos meus favores. Eu desconstruí para reconstruir uma nova Jerusalém, uma nova muralha, uns filhos rendidos de coração ensinável na minha presença. Eu quero levantar filhos e filhas para que a minha glória se manifeste, para que eles vivam a plenitude do meu eu na vida deles e que a minha graça se derrame sobre a vida deles. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, que palavra, meu Deus. Se meus irmãos puderem pegar esta linha de palavras que o Senhor está ministrando por esses dias de Isaías, estudar mais, aprofundar mais em Isaías, meditar mais e viver mais em Isaías, vamos entender o que o Senhor está querendo nos dizer. Amém? E que a gente venha viver com essa plenitude, sabendo que o Deus é todo poderoso para fazer muito mais, infinitamente muito mais do que pensamos e imaginamos. E que a gente venha ter essa sabedoria de viver essa plenitude com o Senhor, com esta palavra, com essa direção. E vamos continuar ainda estudando Isaías por esses dias, até o Senhor me direcionar outra palavra, que enquanto Ele estiver dizendo para mim continuar, eu continuarei em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, que essa ministração que o Senhor está nos dando esses dias, seja uma direção para meus irmãos, que meus irmãos venham entender, eu e meus irmãos venham entender, toda a sua humanidade, venha entender o propósito e o trabalhar do Senhor, que muitos o Senhor esteja alinhando ao propósito e direcionando. Amém? Vou orar para que a gente venha estar mais e mais rendido, alicerçado e fortalecido na palavra do Senhor, para viver a plenitude do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, aqui estamos, Pai, de coração rendidos a Ti, agradecido pela palavra, Deus, e dando continuidade, Senhor, que o Senhor disse que era para continuar, que muitos iriam se alimentar da palavra, ia ser uma direção para aqueles que não estavam entendendo o que estava acontecendo na sua vida, e para nós sabermos que o Senhor, a gente faz plano, mas quem executa é o Senhor faz do seu jeito. Então, Pai, entendemos que é o Senhor, sim, Pai, que faz do seu jeito, porque o jeito do Senhor é bom, perfeito e agradável. O bom do Senhor, meu Pai, o feito do Senhor é aquele que nos liberta, que nos capacita, que nos dá paz, que nos dá sabedoria. Meus irmãos, aqueles que não estão com paz, que não estão entendendo, estão desorientados, estão buscando respostas do Senhor, tome como orientação, tome como direção da palavra e acalme o coração de vocês, que o Senhor é aquele que faz verdadeiramente muito mais do que o que pensamos e que imaginamos. E Ele pede para que a gente se acalme, que Ele, no tempo dele, Ele fará, que nós não vamos precisar mais do sol e nem da lua, porque Ele se põe e aí Ele será a própria luz nos direcionando, a gente alinhado e alicerçado no seu propósito, te ouvindo, agradecendo com o coração engrandecido, com o coração rendido ao Senhor, um coração feliz, Pai. O Senhor dá forma ao nosso rosto, tira todo o cansaço, alinha ao seu propósito e à sua vontade, tira um peso dos nossos ombros. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que assim seja, meu Deus, na vida dos meus irmãos e toda a sua humanidade, Jesus, que eles venham entender essa direção de Isaías, Pai, e que seja aqueles que estão todos precisando, todos os meus amados, aqueles irmãos que estão precisando, que venham entender o que o Senhor esteja falando, de coração para coração. Aqui eu vejo o coração do Senhor tentando nos acalmar, nos alinhar no seu propósito. Meus amados, queridos irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, que a gente venha entender e viver a palavra com paz, trazendo paz ao nosso coração. Quero agradecer, meus amados, queridos irmãos, por cada visualização, por cada
por cada compartilhamento. Esse ministério é do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E Ele tem nos abençoado e agraciado todos os dias com a palavra. Que nós sejamos preenchidos com a direção do Senhor, com a orientação do Senhor, e que a gente esteja com o coração ensinável para receber mais e mais e mais grandes porções do Senhor. Glórias a Deus, fiquem todos com Deus. Senhor Jesus os abençoe.